Primeiramente, boa tarde, caro professor Augusto Leal Rinaldi. Boa tarde, Valdir. Eu que agradeço o convite e queria aproveitar também para expressar a minha alegria de estar aqui com você e parabenizá-lo por esse programa, que eu acho que ele traz algumas contribuições legais para a gente pensar as relações internacionais contemporâneas. Muito obrigado. A gente tem como um dos temas da nossa conversa de hoje falar sobre a política externa do Brasil nesse governo Lula III. E eu quero começar perguntando sobre quais características dessa política externa você imagina que permaneceram dos 2 primeiros mandatos de Lula e o que mudou, né, de 2003 a 2010 e nessa nova política que vem sendo implementada agora pelo governo Lula III. Bom, Valdir, eu acho que há certos elementos de continuidade na política externa do Lula III quando comparado ao Lula I e II. Eu acho que eu destacaria, assim, pelo menos uns 4 elementos centrais que parecem hoje nortear a política externa brasileira e que, em alguma medida, se encontram também durante o período Lula I e II. O primeiro desses elementos de continuidade tem a ver com a defesa do multilateralismo e da multipolaridade. O Brasil, como nós sabemos, é uma potência média, país em desenvolvimento, que, portanto, não reúne recursos de poder militar e econômico como uma grande potência, e por conta disso, a gente acaba se utilizando de uma série de instrumentos, mecanismos multilaterais para poder vocalizar nossas demandas, defender os nossos interesses e realizar os nossos objetivos. Isso ficou muito claro durante o Lula I e II, na gestão do chanceler Celso Amorim, que em todas as oportunidades que ele tinha, tanto como chanceler, como intelectual, que ele também ele sempre fez questão de enfatizar esse ponto de que, para nós resolvermos problemas transnacionais, globais, e para o Brasil conseguir se posicionar nesse contexto, o multilateralismo seria o caminho natural para o Brasil, ou seja, apostar em mecanismos que contam com a participação de outros estados e até de outros atores internacionais. Ou seja, o Brasil, durante os governos Lula I, II e agora, defende, né, o uso dessa ferramenta, né, o multilateralismo. Associado a ele, Valdir, eu destacaria também a defesa da multipolaridade, no sentido de que o mundo é muito complexo, para resolver os problemas é muito difícil você resolvê-los unilateralmente, e a gente tem vários polos de poder distribuídos no sistema que precisam trabalhar juntos para enfrentar esses desafios comuns. Eu estou me referindo a mudanças climáticas, terrorismo, migração forçada, conflitos, né? Então, a ideia de multipolaridade é de que o mundo não tem apenas um único chefão, né? Você tem vários países, vários polos de poder que desempenham papéis importantes nas suas regiões e no globo, e o Brasil seria um desses polos de poder regional que tem a sua contribuição para o gerenciamento vamos chamar assim, da governança global. Então, esse é um elemento de continuidade. Um outro, Valdir, é a disposição que o Brasil tem de assumir um certo protagonismo em questões globais. O que eu quero dizer? O Brasil, ele tem um desejo, né? O Brasil não, deixa eu reformular, né? Política externa do governo Lula I e II e agora tem um desejo de se engajar em questões que extrapolam a própria esfera regional, que é a esfera de atuação mais direta do Brasil. Então, você tem alguns temas que eles são centrais na agenda de política externa do Lula, que são temas de natureza global, né? Então, eu estou fazendo referência aqui à questão do meio ambiente, por exemplo. O Brasil tem uma atuação muito significativa nas discussões, nas COPs, a respeito de adotar metas e políticas específicas para resolver acho que é muito forte, para enfrentar os problemas das mudanças climáticas, para que a gente consiga, de algum modo, adotar políticas que lá na frente a gente consiga diminuir, né, o aquecimento global e com isso reduzir os efeitos negativos das mudanças climáticas.
E o Brasil é vamos dizer, uma potência ambiental. Então, essa disposição de assumir um protagonismo nessa temática é algo que atravessa as gestões do Lula. Ao mesmo tempo, a gente tem o Brasil assumindo certo protagonismo, pelo menos buscando, né, assumir protagonismo em temas como as guerras, né? Então, no passado, durante o governo Lula 1 e 2, o Brasil não se envolveu diretamente, né, em nenhum conflito, nem nada, mas ele buscou intermediar questões envolvendo o Irã, por exemplo, a Venezuela, e hoje o governo buscou atuar, no caso da Ucrânia, a invasão russa na Ucrânia, buscou atuar como um mediador, né, um construtor de pontes, alguém que pode facilitar as negociações, e recentemente com a questão de Israel atacando os palestinos, né. Então, esse seria um outro elemento de continuidade, essa disposição de atuar ou se engajar em questões globais. Terceiro ponto, Valdir, seria a ênfase regional. O Brasil vê a América do Sul como uma área muito de influência sua, não no sentido de influência que o Brasil impõe as suas vontades, não é nada disso, mas é a área de atuação mais direta do Brasil. E a gente conseguiu ver isso durante Lula 1 e 2, com a criação da Unasul, da CELAC, da intermediação envolvendo conflitos na Venezuela, Colômbia, Equador. Então, e hoje a gente assiste isso também, né? O Lula está sempre disposto a conversar com o Maduro, receber o Maduro aqui no Brasil, tentou intermediar a questão envolvendo esse Essequibo, reativou a Unasul, que caiu num certo esquecimento, né, na última década, a aproximação com a Argentina, a despeito de a Argentina ser governado pelo Milei, que tem sérios problemas com o Brasil, do Lula e tal. Então, essa disposição de atuação regional, quer dizer, essa ênfase regional é outro ponto. E, por fim, a aposta no sul global. A ideia do BRICS, que surgiu lá em 2009, no finalzinho, né, do segundo mandato do Lula, a atuação brasileira na África, no continente africano, estabelecendo várias aproximações e parcerias político-econômicas com vários países africanos, que é um continente que, historicamente, o Brasil deu pouca atenção, vem sendo recuperado agora pelo Lula 3, né? Então, participa do BRICS, a recente expansão do BRICS mostra isso, e muito pouco tempo atrás o Lula estava lá discursando na cúpula da União Africana, né? Foi convidado para discursar na cúpula da União Africana, o que mostra também essa aposta que o Brasil faz de estreitar laços políticos, diplomáticos e comerciais com os países do chamado Sul Global. Acho que esses são os principais elementos assim, de continuidade que a gente pode ver. Em termos de diferenciação, Valdir, eu acho que as principais diferenciações elas estão relacionadas ao contexto, tá? No sentido de que o mundo hoje é muito diferente daquele que o Lula 1 e 2 experimentou. E aí eu acho que o principal elemento de diferença tem a ver com o acirramento da rivalidade estratégica entre os Estados Unidos e a China. Lá de 2001 até 2010, vamos colocar assim, os Estados Unidos estavam muito preocupados com a guerra ao terror, e era um momento em que China, a Índia, a Rússia estavam se reerguendo, a China e a Índia crescendo, o Brasil também. No entanto, não havia no mundo, do ponto de vista da estrutura do sistema internacional, essa rivalidade acentuada entre duas grandes potências. A China foi se consolidando como potência, como grande potência, ao longo dessa década. E agora, né, 20 anos depois, a China já é uma grande potência em muitas dimensões e está estabelecendo uma relação muito complicada com os Estados Unidos, de modo que esse acirramento tem gerado como resultado uma pressão por parte da China e por parte dos Estados Unidos de os demais países meio que assumirem lados, né? E essa rivalidade também tem se traduzido na formação de duas zonas de globalização, que é o que a gente vem assistindo, né? Se você for ver o Belt and Road da China e as tratativas americanas em relação aos europeus, ao Japão, à Austrália,
que busca pressioná-los para não vender por determinados produtos, tecnologias e serviços para os chineses, tem levado os chineses a desenvolver os seus próprios tecnologias, e isso está criando duas zonas de globalização, e que países como o Brasil, que é pego no meio, né, fica pressionado tanto de um lado quanto do outro para assumir lados. E isso é um elemento de diferenciação em relação ao que foi o passado. E um cenário de economia, um cenário econômico de incerteza, né, Valdir? A gente não está, embora o Brasil tenha se recuperado economicamente, mas ainda assim não está muito, as bases não estão muito assentadas para um crescimento contínuo, regular da economia brasileira. A gente está assistindo uma desaceleração econômica na China, na Europa. Os Estados Unidos têm eleições, então, recentemente, né, foi governado pelo governo Trump, que foi um governo meio caótico e tal. Então, acho que o contexto é bem diferente, o que traz alguns desafios novos para o Brasil, que esse governo precisa equacionar. Perfeitamente. Na sua primeira intervenção, você menciona alguns aspectos importantes. Eu daria destaque para a ascensão chinesa, que realmente foi uma característica desse período que estava presente em alguma medida, né, no começo dos anos 2000, mas não como agora, nesse atual estágio de competição geoestratégica com os Estados Unidos. E isso tem feito muitos atores do mundo a se posicionarem entre os dois blocos. E um dos atores que fez isso foi justamente a Argentina, do Javier Milei. O Javier Milei chegou ao poder com um discurso, uma retórica bastante anti-China, uma retórica de desconfiança com relação à potência asiática e também com relação ao Brasil, uma demonstração de maior alinhamento com os países ocidentais, sobretudo capitaneados pelos Estados Unidos. O Milei chegou a fazer, inclusive, uma viagem a Israel, demonstrando que ele tem interesses de auxiliar, né, na causa do Ocidente em vários lugares do globo. E ele, claro, demonstrativamente também não aceitou o convite para participar dos BRICS. Nesse caso, a recusa do Milei e do governo argentino atual de participar do grupo BRICS prejudica o Brasil em alguma forma, ou mesmo prejudica o grupo em alguma medida? Olha, Valdir, primeiro que eu acho que essa leitura que você fez, esse diagnóstico a respeito da Argentina atual, concordo plenamente com ele. Eu acho que o Milei tem assumido lado nessa disputa entre Estados Unidos e China, e tem assumido o lado do Ocidente. E isso, uma ilustração disso é, de fato, a recusa do seu governo de participar do BRICS. Então, em que medida isso pode afetar o Brasil, né? Em que medida isso prejudica o Brasil? Eu acho que a não entrada da Argentina no BRICS, ele tem aspectos que prejudicam o Brasil, mas aspectos também, eu acho, que abrem espaço para o Brasil explorar essa ausência argentina. Então, eu acho que, em que medida prejudica? Eu acho que prejudica primeiro porque é uma perda diplomática para o Brasil, tendo em vista que, pelo que a gente acompanhou na imprensa e conversando com especialistas que estão próximos, né, de diplomatas e negociadores do BRICS, o Brasil foi quem patrocinou a ideia de trazer os argentinos. Ou seja, era uma aposta da diplomacia brasileira. A gente sabe que o Brasil sempre foi meio reticente com essa ideia de expandir o BRICS. O Brasil não é contra expandir, o Brasil é contra, o Brasil só queria ter um pouco mais de clareza a respeito de quais critérios seriam adotados para incluir novos membros. Mas, tendo em vista a investida chinesa com o apoio da Rússia e com o apoio da África do Sul, fica difícil para o Brasil e para a Índia, que era outra reticente também, de impedir, ou, não sei, né, dificultar um pouco a entrada de novos membros. Então, tendo em vista esse cenário, o Brasil optou por apostar na entrada da Argentina, e a recusa do Milei de entrar é uma perda diplomática, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Um outro negativo que prejudica o Brasil é que, sem um país sul-americano, isso dá menos peso ou dá menos poder de barganha
para a nossa região dentro do BRICS. O que eu quero dizer com isso? Como o BRICS ele se expandiu em direção à inclusão de novos países africanos e do Oriente Médio, esses países eles podem fazer, entre aspas, um certo lobby dentro do BRICS para chamar atenção do arranjo para questões problemáticas e demandas regionais desses países. E o Brasil está sozinho, né, na América do Sul, é o único representante da América do Sul. Nesse sentido, a gente perde um pouco de peso, né, perde um pouco de poder de barganha para chamar a atenção para a nossa região. Isso não quer dizer que a gente vai ficar marginalizado, isolado, acho que está muito longe desse diagnóstico. No entanto, o Brasil está sozinho aí, como representante da América do Sul. Mas isso acho que pode ser também uma oportunidade, tá? Que eu vou falar na sequência. E o terceiro elemento que eu acho que prejudica, de algum modo, o Brasil dentro do arranjo BRICS, é que a gente vai ter menos oportunidades de aprofundar os laços bilaterais com a Argentina. O que eu quero dizer? A gente sabe que o BRICS, eu tenho uma tese de que a gente consegue avaliar o BRICS a partir de duas dimensões. A gente analisa a dimensão que eu chamo de intra-BRICS, que são as relações que são estabelecidas entre os membros do BRICS, e o eixo que eu chamo de extra-BRICS, que é quando a gente analisa o BRICS como um arranjo em relação a outros atores internacionais, a temas internacionais. E o que a gente assiste ao longo desses últimos 15 anos de experiência do BRICS? Uma ampliação significativa do eixo intra-BRICS, ou seja, entre os países do BRICS, eles estabelecem uma série de conversações e grupos de trabalho dos temas mais variados possíveis, que serve, primeiro, para eles se conhecerem mais, segundo, estreitar laços de todos os tipos, desde laço cultural até laço econômico-financeiro, e eles conseguem encontrar espaços de oportunidade de negócios. Então, a Argentina não fazer parte do BRICS, eu acho que ela fecha um canal a mais de aprofundamento dos laços bilaterais Brasil e Argentina. A gente já tem bastante laços com os argentinos históricos. O BRICS seria mais um desses canais. E eu acho que quanto mais espaços para esse tipo de aproximação, de aprofundamento das relações bilaterais, melhor. E a decisão argentina de não participar do BRICS resulta nesse fechamento dessa oportunidade. Por outro lado, Valdir, eu acho que a recusa argentina também abre possibilidades de o Brasil explorar isso. O primeiro deles é que o Brasil continua sendo o único representante da América do Sul, e ao ser o único representante da América do Sul, o Brasil vai ter a oportunidade de, primeiro, quando for apresentar alguma proposta, alguma demanda regional, é o Brasil que vai definir qual é essa demanda regional. Se você tem a Argentina também, aí o Brasil tem que fechar, né, junto com os argentinos, qual demanda da América do Sul vai ser colocada diante do BRICS. E pode ser que tenha interesses divergentes, agendas divergentes. Como os argentinos não participaram, o Brasil é o único representante, então o Brasil, quando vai ao BRICS falar alguma coisa da América do Sul, ele é o representante regional e ele que vai pautar a agenda regional. Então, isso é uma oportunidade. Ao mesmo tempo, o Brasil vai ser o país mais cortejado pelos demais quando os demais quiserem entrar na América do Sul. Ou seja, se por alguma razão os demais membros do BRICS querem adotar alguma postura, algum posicionamento em relação à América do Sul, isso vai passar necessariamente, eu imagino, né, por uma consulta ao Brasil e um alinhamento com o posicionamento brasileiro. Então, o Brasil tem uma carta na manga aí para conseguir fazer com que os seus interesses regionais, de algum modo, sejam contemplados nos posicionamentos que o BRICS vai fazer, seja quais temas forem. Então, essa é uma oportunidade. E eu acho que uma outra oportunidade interessante que o Brasil poderia explorar é reforçar
tanto para os membros do BRICS, mas como para a comunidade internacional, que o Brasil é um país responsável. É um país que quer contribuir para, vamos dizer, para a multipolaridade e quer contribuir para encontrar meios de alinhar as nossas demandas às demandas dos demais países do BRICS. A ideia de ser um país responsável, Valdir, tem a ver no sentido de que o Brasil quer participar de vários arranjos, como a PCquilo chama, né, de geometria variável, BRICS, G20, IBAS, BASIC, e assim vai, mostrando que o Brasil não é uma potência regional revisionista, que desafia o status quo e que é anti-ocidental. Não, o Brasil quer fazer parte de vários arranjos internacionais multilaterais para mostrar que ele está comprometido, sim, com uma atuação global e está disposto a alinhar as nossas demandas, os nossos interesses e as nossas políticas com os demais países relevantes do cenário internacional, dentre os quais os próprios países do BRICS. Nesse sentido, eu vejo que a não entrada da Argentina no BRICS, eu acho que traz algumas perdas, sim, mas ao mesmo tempo a gente pode também explorar alguns elementos de oportunidade. Na sua segunda intervenção, você tinha mencionado a questão da oportunidades para o Brasil, alguns prejuízos eventuais que o nosso país vai ter sem a entrada da Argentina do Milei. E o principal de tudo é que, independente da Argentina não ter entrado nos BRICS agora, o grupo teve uma expansão recente, depois da 15ª cúpula na África do Sul, incorporando países, sobretudo do Oriente Médio, como é o caso do Irã, como é o caso da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, inaugurando a presença do grupo também no norte da África, com a Etiópia. E a gente tem também a participação de outros países que se juntaram ao novo Banco de Desenvolvimento em 2021, é o caso do Uruguai, por exemplo, é o caso dos Emirados Árabes Unidos, Bangladesh. E eu gostaria de perguntar o que você enxerga a respeito da expansão dos BRICS, em primeiro lugar. Quais as perspectivas para esse ano? O Summit dos BRICS acontecerá na Rússia, em Kazan. Se você vê novos potenciais futuros membros aderindo ao grupo, quem você imagina que pode pleitear esse tipo de membresia nos BRICS? Enfim, qual seria o peso geopolítico dos BRICS agora no futuro? São excelentes perguntas, assim, Valdir. Eu começaria destacando que eu vejo a expansão do BRICS como uma oportunidade, na verdade, algumas oportunidades, mas também com alguns desafios. Antes só de falar as oportunidades e desafios, eu vi hoje, né, uma notícia nas viagens que o Lula está fazendo aos países latino-americanos, que a Colômbia está interessada em pleitear a entrada no BRICS, e que, aparentemente, o Brasil vai acabar encampando essa candidatura, que seria algo bastante interessante a gente pensar. Então, mas há muitos outros países, né? Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu sei que são mais de 30 países que já demonstraram interesse em participar do BRICS. Claro que demonstrar interesse é uma coisa, entrar com a candidatura formal, fazer campanha, lobby, né, junto aos membros para que haja essa expansão é outra. No entanto, só de países demonstrarem interesse, isso já ilustra a importância, ou a crescente importância que o BRICS vem assumindo nas relações internacionais contemporâneas. Eu sou um grande defensor do BRICS e eu acho que, como estudioso acadêmico desse arranjo, eu vejo que, desde a sua criação, em 2009, o BRICS hoje atravessa um dos momentos mais críticos, assim, críticos no sentido de ser importante mesmo, porque essa recente expansão para a África e para o Oriente Médio, aliado a esse interesse de vários outros países de fazer parte, ele aponta para que o BRICS hoje vem se consolidando como um arranjo cujas credenciais vem o tornando um arranjo super importante para a gente pensar toda a dinâmica de alinhamento e alianças internacionais no mundo, acirrado,
pela rivalidade estratégica Estados Unidos e China. Então, eu sou um defensor do BRICS, sobretudo como brasileiro também, o Brasil fazer parte. Então, para amarrar tudo isso, Valdir, eu acho que em termos de oportunidades, essa expansão do BRICS, ela trouxe, primeiro, uma ampliação geográfica, como você mesmo comentou, incorporando pela primeira vez países do Oriente Médio e do Norte da África, e que são países muito relevantes, não só para suas respectivas regiões, mas são relevantes também para a política internacional. Não tem como não mencionar a Arábia Saudita, o Irã, o Egito, né, como um grande país árabe representante dos países árabes, da União Africana. Então, eu acho que essa ampliação ela trouxe uma representatividade maior para o arranjo, que se propõe ser, de fato, um arranjo global. Então, acho que essa foi um acerto, né? Segundo e aliado a essa ampliação geográfica é a ampliação do capital político, econômico e financeiro do BRICS na governança global. O BRICS trouxe para dentro de si economias grandes, como a da Arábia Saudita, países grandes exportadores de petróleo, como a Arábia Saudita, o Irã, o Emirados Árabes Unidos, países com uma reputação internacional super importante, como o próprio Egito, e representantes regionais como a Etiópia. Ou seja, acho que para os membros do BRICS, eu acho que essa ampliação aumentou ainda mais os capitais político, econômico, financeiro, que o arranjo pode oferecer para os seus membros, mas também para países interessados em estabelecer laços e conexões com o arranjo BRICS. E isso tende também a fortalecer a ideia que alguns autores chamam de ordem paralela, que é aquela ideia segundo a qual os países emergentes, países em desenvolvimento, eles, ao invés, na medida que eles se sentem insatisfeitos com a ordem internacional estabelecida, ao invés de lutar para derrubá-la, o que eles fazem? Eles, primeiro, demandam ajustes, mudanças, adequações dessa ordem estabelecida, só que eles não ficam sentados de braços cruzados esperando acontecer essas reformas. Eles vão trabalhando em paralelo, criando arranjos próprios nos quais eles são protagonistas e que tentam ofertar bens públicos globais, dos quais eles são beneficiários e muitos outros países também o são. Então, acho que essa ampliação trouxe essa oportunidade super importante, assim, mas também tem desafio, né, Valdir? Primeiro tem que incluir aí rivais regionais, estou falando particularmente do Irã e da Arábia Saudita, são países que têm uma rivalidade histórica, inclusive não se reconhecem, né, não há relacionamento diplomático entre eles. Recentemente a China tem buscado intermediar essa relação, e acho que a entrada deles é uma forma de enxergar esse protagonismo chinês de sucesso em aproximar os dois para que eles reatem relações diplomáticas, mas é algo ainda a se ver, né? Então, trazer dois países rivais é um desafio. O dilema da ação coletiva, típico, né? Quanto mais gente votando, participando, trazendo as suas agendas, mais difícil é de você agir. Então, se com 5 já era difícil chegar em consenso, porque o BRICS atua mediante consenso, você imagina agora com mais 5 participando, né? Então, a dilema da ação coletiva. Cada país vem com a sua agenda, cada país vem com os seus interesses, com as suas demandas, e isso dificulta encontrar um alinhamento comum entre eles. Mas eu acho que esse desafio é bem possível de ser enfrentado. E, por fim, eu destacaria assim, a identidade que o BRICS vai assumir. Ao incorporar países como o Irã, por exemplo, que é um país sancionado pelo Ocidente, que desafia a ordem regional do Oriente Médio, um país que desenvolve ou está buscando desenvolver armas nucleares, que assume muitas vezes um protagonismo anti-americano, anti-ocidental. Eu não sei como é que essa identidade do Irã vai ou não contaminar o BRICS. Quer dizer, se o BRICS vai embarcar nessa identidade mais
anti-ocidental, anti-americana ou não, né? Se o BRICS vai ser um espaço no qual o Irã consegue circular, mostra que não está isolado, não é um país isolado, tem a sua relevância regional, mas que não vai encontrar no BRICS uma câmara de eco para essa postura mais revisionista / assertiva em relação à ordem internacional estabelecida. A ver, acho que a próxima reunião na Rússia, eu imagino que esses países já vão participar, e aí a gente pode ter uma clareza maior, para ver uma clareza maior a respeito de como é que eles vão se comportar, que tipo de declaração vem por aí, né? Como é que eles enxergam o que está acontecendo no mundo hoje. Então, acho que são esses os elementos que eu avalio, assim, da expansão do BRICS. Nós queremos agradecer a participação do professor Augusto Leal Rinaldi no nosso programa de hoje. Até a próxima.